No vídeo anterior, nós falamos do Instituto do Juiz das Garantias trazido no pacote anticrime de maneira geral. E eu disse que falaríamos das decisões do ministro Dias Toffoli, do STF, e também do ministro Luiz Fux, no mês de janeiro de 2020. Percebam que, como eu disse anteriormente, o Juiz das Garantias está previsto entre os artigos 3º até o 3º do Código de Processo Penal. Percebam, no mês de dezembro para o mês de janeiro, 3 ADIs chegaram no Supremo Tribunal Federal, 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, juntamente com a Associação dos Juízes Federais, outra promovida pelo Partido Podemos e pelo Partido Cidadania, e uma terceira ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido chamado PSL. Portanto, esses 3 legitimados aí propuseram ações diretas de inconstitucionalidade que foram desaguar no Supremo Tribunal Federal. Eu dizia anteriormente que muitas polêmicas envolveram a criação do Juiz das Garantias. Percebam que essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade tinham pedidos de liminares, no sentido de que fosse suspensa, pelo menos temporariamente, a implantação do Juiz das Garantias no direito brasileiro. Eu havia dito que o prazo de vacatio legis, ou seja, o tempo que oscilou entre a publicação da lei e a entrada em vigência era de 30 dias, do dia 24 de dezembro até o dia 23 de janeiro. Um prazo muito curto para mudanças estruturais, mudanças sistemáticas que deveriam ser introduzidas no direito brasileiro. Então, essas associações propuseram, associações e partido propuseram essa suspensão temporária da implementação da referida lei. Percebam que no mês de janeiro a gente está no período de recesso judiciário e no Supremo Tribunal Federal não é diferente. Durante o recesso no Supremo Tribunal Federal, os ministros que estão de férias fazem uma espécie de um rodízio e nesse rodízio fica um plantonista. E especificamente o plantonista aqui, à época da chegada das ADIs, era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Então coube a ele analisar as liminares ensejadas nessas referidas ADIs, embora elas foram distribuídas para a relatoria do ministro Luiz Fux. Então percebam essa situação aí que envolveu. O ministro Dias Toffoli, analisando as referidas ações diretas de inconstitucionalidade, decidiu em sede de liminar. E a sua decisão é que nós vamos analisar aqui. Nós podemos dividir a decisão do ministro Dias Toffoli em 4 partes. Uma primeira parte é a parte que se refere à suspensão da eficácia de alguns dispositivos da lei, especificamente o artigo 3º-D e o artigo 157, parágrafo 5º. Vamos falar de cada uma dessas situações. A segunda parte da decisão dele tem a ver com a dilatação do prazo para a implementação do Juiz das Garantias. A terceira parte da decisão do ministro Dias Toffoli se refere a uma interpretação conforme. É um instituto lá do direito constitucional, da teoria do direito constitucional, da hermenêutica constitucional, ou seja, os métodos de interpretação da Constituição, e um desses métodos é a interpretação conforme. E um quarto tópico da sua decisão se refere especificamente às regras de transição para a implementação do Juiz das Garantias, o chamado direito intertemporal. Vamos analisar cada uma dessas partes da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Como eu disse, a primeira parte se refere à suspensão da eficácia dos artigos 3º-D e também do artigo 157, parágrafo 5º. O artigo 3º-D é aquele que traz, um artigo que ficou bem famoso aí na imprensa, a necessidade de rodízio dos juízes naquelas comarcas onde houver apenas um juiz e esse rodízio seria conduzido pelo Tribunal de Justiça referido ou tribunal competente, seja ele federal, aí seria um TRF, enfim. Mas o tribunal competente pela localidade ali seria competente para fazer esse rodízio
entre os juízes. Isso daí está lá no artigo 3º-D. Esse artigo especificamente, o ministro Dias Toffoli resolveu suspender a sua eficácia por tempo indeterminado, ou seja, até que houvesse o julgamento pelo plenário do STF dessa matéria. Então, estava suspenso nessa decisão dele esse dispositivo aí. Outro ponto da sua decisão de suspensão da eficácia de algum dispositivo foi a suspensão do artigo 157, parágrafo 5º. E o 157, parágrafo 5º é o único dispositivo da sua decisão que não se refere necessariamente ao juiz das garantias. É um artigo que se refere mais à questão probatória, às provas. Esse artigo 157, parágrafo 5º, nós vamos gravar um vídeo especificamente falando dele, até porque ele foi objeto de alteração pelo pacote anticrime. Então nós vamos falar dele também mais para frente. E aí nós vamos falar de forma minuciosa, mas entendam que esse artigo 157, parágrafo 5º, trouxe a previsão de obrigatoriedade de afastamento do juiz que tivesse contato com uma determinada prova ilícita. Então o juiz que tivesse contato com uma prova ilícita, ele seria afastado do processo. Esse ponto específico o ministro Dias Toffoli também suspendeu. Volto a repetir, mais à frente nós vamos entender o porquê dele suspender esse tópico especificamente. A segunda parte da decisão do ministro Dias Toffoli foi a que ficou mais conhecida. Foi a parte que se refere à dilatação do prazo para implementação, passando de 30 dias de vacatio legis, ou seja, 30 dias entre a entrada em vigência até retroativamente a publicação da lei, não seria mais 30 dias, segundo a decisão do ministro Dias Toffoli. Seria de até 6 meses, de até 180 dias, mais especificamente, prazo contado em dias, até 180 dias. E não 180 dias como uma parte da imprensa acabou divulgando. Até 180 dias e contado da publicação da decisão liminar. Então, isso foi o ponto que ganhou mais repercussão da decisão do ministro Dias Toffoli, atendendo um clamor bastante significante aí da parcela da sociedade que pedia um prazo maior, sobretudo membros do próprio Poder Judiciário que queriam um prazo maior para que essas mudanças pudessem ser implementadas, até porque era necessário haver um estudo ali da composição do Judiciário para atender a demanda do legislador. Tanto é, como eu já disse, existe uma comissão dentro do CNJ estudando essas mudanças. A terceira parte da decisão dele, como eu disse, é uma hermenêutica, uma interpretação que ele fez em sede liminar. Evidentemente que todas essas análises seriam feitas pelo colegiado, mas ele entendeu que esse juiz das garantias não se aplicaria aos órgãos colegiados, ou seja, aos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais superiores de uma maneira geral, ou seja, aqueles que observam o rito da Lei 8.038 de 90, não se aplicaria ao rito do Tribunal do Júri, ao rito da Lei Maria da Penha e também à Justiça Eleitoral não seria não seria exigida essa aplicação do juiz das garantias. Aqui muita gente tem criticado esse ponto porque a lei é muito expressa, muito clara no sentido de afirmar que ela se aplica, em regra, a todos os tipos de processo, salvo aquele que a própria lei prevê como exceção, que é o rito do juizado especial criminal. Então, esse ponto da decisão do Toffoli foi muito criticado. E uma quarta parte da sua decisão é relacionada às regras de transição, ao direito intertemporal. Ou seja, aquelas investigações que já estivessem em curso, ou aqueles processos que já estivessem em curso, como faria a aplicação do juiz das garantias? E ele entendeu o seguinte: aqueles processos que já estiverem em curso, ou seja, se já houve o recebimento da denúncia, então se já tem o processo, aquele juiz permanecerá e não será necessário haver um outro juiz para conduzir o processo. Agora, aqueles casos em que houvesse uma investigação em curso, ou seja, que ainda estivesse na fase pré-processual, esse juiz que estivesse atuando ali não poderia atuar, portanto, na fase processual. Percebam que isso daí foi, de certa maneira, não
acatado posteriormente, que a gente vai ver aqui, já começo a expor a vocês, que essa decisão do ministro Dias Toffoli foi revogada por um outro ministro, pelo ministro Luiz Fux. Entendam, como eu já disse, que a relatoria dessas ações diretas de inconstitucionalidade foi distribuída para a competência do ministro Luiz Fux. Como é um período de recesso forense, coube então ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, fazer a primeira análise dessas medidas. O que provocou muita polêmica é que o ministro Fux, exercendo a sua competência ali, acabou revogando uma decisão do próprio presidente do STF. O ministro Marco Aurélio mesmo veio a público e criticou essa posição do Fux, porque ele entende que um ministro, de forma monocrática, não pode ali afrontar a decisão do presidente do Supremo, embora já tenha outros precedentes nesse sentido que ele mesmo elencou. Mas o ministro Luiz Fux, diferentemente do que entendeu o Toffoli, ele partiu de uma premissa que a criação do juiz das garantias nos moldes como foi feito seria inconstitucional, uma inconstitucionalidade formal. Essa inconstitucionalidade formal, ele partiu da ideia de que há um vício de iniciativa, ou seja, o legislador não poderia criar, aqui eu me refiro ao Congresso Nacional, não poderia criar esse instituto porque ele provoca alterações estruturais no Poder Judiciário. E essa alteração necessita também de dotação orçamentária. E não há, segundo ele, essa dotação, essa previsão orçamentária nas leis financeiras, na lei orçamentária anual, na LOA, ou mesmo na lei de diretrizes orçamentárias. E também, segundo ele, como há um vício de iniciativa, essa alteração deveria ser proposta pelo próprio Poder Judiciário, conforme impõe aqui o artigo 169 da Constituição Federal, que aquelas alterações que trouxerem, aqueles dispositivos que trouxerem alteração na estrutura do Poder Judiciário, o início da sua propositura tem que partir do próprio Poder Judiciário. Então, nesse ponto aí, ele entende que é inconstitucional por vício de origem a lei que trouxe o juiz às garantias. O ministro Dias Toffoli tem um entendimento contrário a esse. Lembrando que tanto a adesão do ministro Toffoli, que agora já foi revogado, que está valendo especificamente a adesão do ministro Fux, essa adesão específica ela vai ser submetida ao crivo do plenário, mas o que está valendo, por enquanto, é a decisão dele. Percebam o seguinte, ele também dividiu a sua decisão em algumas partes. O que inovou aqui foi no sentido de que, além daquelas 3 ADINs, chegou uma 4ª ADIN, já aqui especificamente distribuída para o ministro Fux também, e coube a ele analisar a liminar dessa. À época da adesão do Toffoli ainda não havia essa 4ª ADIN, que foi uma ADIN proposta pela Associação dos Membros do Ministério Público, questionando especificamente 2 artigos, que nós também vamos falar mais adiante. O artigo 28 do Código de Processo Penal e o artigo 28A do Código de Processo Penal. O artigo 28 traz as hipóteses de arquivamento de um inquérito policial e o artigo 28A, o Instituto da Não Persecução Penal. Eles questionavam esses 2 pontos aqui especificamente. Já eu vou falar deles. Mas perceba o seguinte, o ministro Fux, na sua análise, decidiu também, na mesma toada do ministro Dias Toffoli, em suspender a eficácia do artigo 157, parágrafo 5º, que é aquela hipótese de um juiz ter contato com uma prova inadmissível, ilícita, e ter que se afastar do processo. Ele manteve essa suspensão. Suspendeu, aqui ele inovou, o artigo 28 do CPP. O artigo 28 do CPP é aquela hipótese que prevê que quando o Ministério Público pleitear o arquivamento de um inquérito policial e o juiz discordar desse pleito, o juiz tem que remeter a sua análise para a Procuradoria-Geral de Justiça. E aí o Procurador-Geral de Justiça, frente a uma rejeição, uma discordância do juiz em relação ao arquivamento do inquérito, ele tem 3 opções nos moldes como foi sempre previsto no CPP. Evidentemente que isso daqui também sofreu mudança pelo pacote anticrime. Mas o juiz teria, o Procurador-Geral de Justiça teria 3 hipóteses. Ou ele mesmo oferecia a denúncia, e aí o juiz seria obrigado a
aceitar o oferecimento da denúncia, ou o Procurador-Geral de Justiça designar outro membro do Ministério Público para fazer a denúncia, ou ele insistir no arquivamento. E aí, nessa insistência de arquivamento, é que o juiz ficaria vinculado. Se ele oferecesse a denúncia, na verdade, não vincula o juiz. O juiz poderia receber ou rejeitar essa denúncia. O que vincula o juiz, melhor dizendo aqui, é a insistência no arquivamento. É a única decisão do Procurador-Geral de Justiça em que o juiz ficaria vinculado a aceitar o arquivamento do inquérito policial. Isso foi mudado, não é mais dessa maneira aqui. O que se faz agora é uma análise dentro do próprio poder do Ministério Público, dentro do próprio órgão do Ministério Público, melhor dizendo, até porque o Ministério Público não é um poder. Mas vamos falar especificamente dessa mudança num vídeo mais à frente. Mas o que basicamente, o que a Associação dos Membros do Ministério Público queria é que não dependesse de um juiz para homologar esse arquivamento aí. E o ministro Luiz Fux, ele acabou aceitando esse pleito dos membros do Ministério Público, suspendeu também a eficácia do artigo 28, não está valendo. Então, permanece o artigo 28 do jeito que era antes, que eu comentei agora com vocês. O artigo 28A, ele acabou não acatando o pleito do Ministério Público, ou seja, o ministro Fux disse que está valendo o acordo de não persecução penal, que nós falaremos mais adiante. Então, perceba que essas alterações aí, uma última alteração do ministro Fux, uma última análise, aliás, em relação à decisão do ministro Fux, que provocou repercussão, foi a suspensão da necessidade de haver um relaxamento da prisão em flagrante que não tivesse audiência de custódia realizada em 24 horas. Esse ponto especificamente da obrigatoriedade da realização de audiência de custódia em 24 horas, ele também suspendeu a eficácia e suspendeu, portanto, esses dispositivos por tempo indeterminado. Não existe mais um prazo de até 180 dias, o prazo é até que haja a reforma dessa decisão pelo plenário. Eram essas as decisões que eu queria falar do juiz das garantias. Num próximo vídeo nós falaremos especificamente dos artigos 3º A até o 3º F e aguardo vocês nesse encontro. Obrigado.